Ei, gente, Beleza no Comum começando para vocês mais um programa aqui. Tô ansiosa, o tema de hoje é maravilhoso, necessário e eu quero que você fique comigo até o final. Compartilha com o máximo de pessoas que você puder, já vai lá no YouTube, você está na Rede Super pela TV? Vai no YouTube, já manda para o máximo de pessoas que você conseguir, porque eu tenho certeza que o assunto hoje é quente e vai abençoar você. Bom, estamos aqui no seu programa de toda semana e hoje eu já quero chamar o texto de reflexão porque eu quero que as meninas tenham o máximo de tempo possível para conversar. Então, o texto na tela e é inclusive um texto do próprio Instagram do Projeto Agostinhas que nós vamos apresentar e falar um pouco mais para vocês hoje. Olha só que legal esse texto, vai aparecer também a arte que elas fizeram. Ser mulher preta é estar fora do padrão, independente de peso e formas. Vou ler de novo, olha. Ser mulher preta é estar fora do padrão, independente de peso e formas. Então, já está aí o tema da semana. Nós vamos falar sobre mulheres pretas, mulheres negras e como é o desafio diário de ser e existir num país como o nosso, num mundo como o nosso. Então, eu já quero chamar a roda de conversa, porque eu vou falar pouco, eu quero que as meninas falem muito e nos ajudem o máximo que for possível no tempo que a gente tem a desconstruir certas coisas que nós temos enraizadas ao longo dos anos. Então, olha só, já viu que você tem que compartilhar? Vai agora, roda de conversa. Bom, estamos de volta aqui então com o nosso programa e eu estou tendo a honra de receber aqui pela segunda vez, né, Flora, querida? Sim. A Flora presencialmente comigo aqui nos estúdios. Seja muito bem-vinda mais uma vez. Para mim é uma honra você aceitar o nosso convite de estar aqui, viu? Obrigada. Obrigada a você. O prazer é todo meu. Gente, a Flora faz parte do Projeto Agostinhas, assim também como a Ana, que está online com a gente. Ana, bem-vinda. Muito obrigada. Oi, tudo bem? Tudo jóia. A Kátia também está aqui online com a gente. Kátia, bem-vinda, viu? Muito obrigada. A gente agradece o convite aí de mais uma vez estarmos aqui junto com vocês. Gente, sem mais delongas, a gente teve agora que passou, dia 25 de julho, né, comemorado, instituído pelo governo brasileiro, o Dia da Mulher Negra, né, no nosso país. E como é para vocês ser mulher negra em 2022 no nosso país, Tupiniquim, Brasilzil? Como é para vocês? Bem, é o seguinte, quando a gente fala sobre ser mulher negra, algumas pessoas ficam um pouco incomodadas pela divisão. Tá. Elas esperam que nós digamos, não, mulher é mulher, né? Tá. Como se existisse um ser feminino universal que representasse a todas. Uhum. Mas, por exemplo, eu desafio vocês que estão nos assistindo a jogar no Google, por exemplo, a palavra mulher. Provavelmente, se vocês jogarem, os rostos que aparecerão são de mulheres brancas. Vou jogar agora porque eu sou dessas. Pode falar, Flora, vai lá. Então, o que acontece? Na imaginação da cultura brasileira e em outros locais também, nós temos um ser feminino que, ao passar do tempo, é branco, é caucasiano. Tá. E nós nos acostumamos a olhar, a pensar em mulher como se a mulher fosse somente uma mulher branca. Então, as pessoas se incomodam, elas pensam, não, mas a mulher branca, indígena, negra, ela experimenta o mundo da mesma forma, só que não é real, essa não é a realidade. A mulher negra experimenta o mundo de uma forma diferente, mas existem outros grupos também que experimentam o mundo de uma forma diferente. Na Bíblia a gente vê os órfãos, as viúvas, né, que Jesus, inclusive, manda que nós tenhamos um olhar atento a eles, porque ele entendia que naquela sociedade era diferente a forma como eles... como eles eram vistos pela sociedade e como eles experimentavam o mundo. E isso acontece também com a mulher negra. Desde tempos mais remotos, se a gente olhar para a história, né? E isso faz com que a gente precise
olhar para a mulher negra de uma forma diferente. Realmente, a gente vê, né, que a mulher negra, por exemplo, na igreja, é a mulher que menos casa, é a mulher que é menos escolhida para se casar. E isso é um fenômeno. Nós, no Grupo Agostinhas, nós recebemos muitos relatos de meninas negras que falam, olha, na igreja ninguém olha para mim. Uau. Qual será que é o meu problema, né? Então, é importante dias como esse para a gente refletir e pensar, olha, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa quebrada, né? Então, não é que nós estamos dizendo que as outras mulheres não têm valores, de forma alguma. A gente entende que tem um problema aí e a gente tem que refletir, a gente tem que meio que dividir, separar para a gente poder pensar com mais cuidado. Muito bom. Kátia, dá pra gente seu parecer aí inicial, por favor? Pois essa situação da mulher negra, assim, né, até essa data que foi instituída, foi em homenagem de Teresa Benguela, né, que foi uma mulher negra, escrava, fugida, que teve, assim, que acolheu o quilombo, né, que tinha um quilombo e que acolheu escravos fugidos, né. Então, assim, essa data, ela tem como ponto de partida uma homenagem a essa mulher. E dentro, o que o projeto das Agostinhas ele tende a reforçar exatamente não o lugar só da mulher dentro da sociedade como um todo, né? Mas sim um lugar da mulher dentro da igreja, da mulher negra também dentro da igreja, que ela não pode ser invisibilizada, né? Que ela tem que ter um lugar onde ela se reconheça. E esse é das nossas forças mesmo, é de fazer com que mulheres negras se reconheçam nos ambientes eclesiásticos. Muito bom, Ana. Vai lá, manda ver, Ana. Eu vou continuar nessa linha da Kátia, porque a igreja evangélica é uma igreja que tem muitas mulheres, e a maioria dessas mulheres é negra. Então, assim, se a igreja evangélica existe no Brasil, é por causa de tantas mulheres de oração, Sim. mulheres que chegam mais cedo na igreja e fazem acontecer tudo, né? Todo mundo que já faz parte da realidade de uma igreja conhece isso. E esse recorte racial, ele acaba sendo também social, porque a gente pode também se perguntar, então, por que essa igreja alcançou essas mulheres? Alcançou essas mulheres que muitas vezes vão à igreja e oram para seus filhos que muitas vezes estão no sistema prisional. Uau. E eu já vivi essa experiência de ter uma amiga na igreja que o filho dela estava no sistema prisional, aí ela vinha e o pastor trocava cartas com ele. Então, você vê que a igreja é um lugar onde, de tantas formas, essa mulher também encontrou esse acolhimento por algum motivo, sabe? Uhum. E às vezes a gente não falar das demandas específicas dessas mulheres que muitas vezes são preteridas no casamento, muitas vezes são vistas como que são mulheres muito fortes, elas aguentam tudo, aguentam qualquer pancada e às vezes elas querem só ser acolhidas, amadas e abraçadas, né? Eu acho que isso pode também trazer uma palavra de consolo, de encorajamento para esse grande contingente, né, das nossas igrejas, de pessoas que estão nas nossas igrejas. Maravilha. Gente, deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó, a Flora falou. Eu dei um Google aqui, coloquei a palavra mulher e busquei imagens. Você estava certinha, hein, Flora? Deus tenha misericórdia de nós, não é mesmo? E a gente precisa realmente falar sobre isso enquanto igreja, porque nós somos uma igreja latino-americana que tem, como a Ana disse, a maior parte das suas mulheres negras. É difícil você falar assim, não, essa daqui não é negra. Se aparentemente não falar assim, não, ela é negra, ela é mestiça, ela é misturada. Então, não tem jeito, né? E uma coisa que a Ana citou que é muito interessante, o porquê que essas mulheres chegam dessa forma na igreja, as demandas. Por que o filho dessa mulher está no sistema prisional? Por que o filho dessa mulher está, talvez, com problemas de droga? Por que essa mulher é mãe solteira e cria os filhos sozinho e chega com essa demanda na igreja? É uma coisa histórica. Não é porque foi ontem. Não, isso é de muito tempo, né? Então, a gente, enquanto igreja, a gente precisa reconhecer e olhar com esse olhar menos superficial e falar, não, isso é militância. Não se trata de militância. Trata-se de algo, de uma raiz histórica, né? De muitos e muitos anos. Por que tem essa demanda? Por quê, gente? Porque, historicamente,
fomos subjugadas enquanto mulheres negras, né? As mulheres negras foram subjugadas. O negro em si foi subjugado. Então, tem todo um histórico. Não é de ontem, né, Flora? Exatamente. É engraçado quando as pessoas falam sobre o movimento histórico no qual as mulheres, quando elas pediram, nós queremos trabalhar também, né? Que é um movimento branco, não é um movimento negro. As mulheres negras já trabalhavam, né, Flora? Então, as lutas, elas não... O ser, como eu disse, o ser feminino não é universal, né? Então, a história do mundo todo já divide, já coloca a mulher negra... O evento da escravidão é algo que ressoa na nossa realidade, né? Então, quando, por exemplo, aqui no Brasil, quando você pensa nas mazelas, então, a população pobre, né? A maioria da população, a população preta, em sua maioria, ela é pobre, né? E a gente sabe que a pobreza, ela chama outras vulnerabilidades, né? Então, quando, por exemplo, a experiência que eu tive sendo voluntário no projeto Reconstruir, aqui em Belo Horizonte, um projeto onde tinha crianças em situações de vulnerabilidade, a maioria das crianças lá no projeto eram crianças negras, muito diferente das crianças no colégio particular no qual eu dei aula. Tá. E aí eu via que essas crianças, elas faziam parte de famílias quebradas, né, onde muitas vezes essas mães negras cuidavam dessas crianças sozinhas, sem os pais, né? Então, a gente vê também que existem estatísticas que mostram que a mulher negra, ela sofre violência doméstica, né? Então, ela cria os seus filhos sozinhos. Então, a gente tem que ver que a história foi construindo uma realidade para a mulher negra realmente muito negativa, que fez com que não é somente a pobreza, mas também outros tipos de pobreza, seja econômico, seja psicológico, emocional, o que faz com que a mulher negra ela não consiga se ver como muitas mulheres brancas também, que tiveram privilégios. Por exemplo, se vocês forem no prédio onde eu moro, a faxineira ela é uma mulher negra, os porteiros são negros. Entendi. E aí você pode se perguntar por que eles também não estão morando nesse prédio? Será que eles não quiseram? Não quiseram Mas morar que isso lá, faz né? parte da realidade brasileira. As pessoas negras, elas em sua maioria estão nesses lugares onde tem a falta, né? A falta de tudo. Então, a gente tem que olhar que tudo isso é fruto do mundo do pecado, né? Todas as mazelas, todas as faltas, todas as ausências, é porque aí faltou a verdade, né? O reino não chegou até aí, né? Então, a gente tem que olhar para esse mundo quebrado, essa história, esses eventos que afetam a realidade da mulher negra hoje e lembrar para onde a gente está indo. Nós estamos indo para a Nova Jerusalém, um local onde Deus olha para a mulher negra e diz, olha, você também é muito linda, né? Sim. Eu o criei. E a gente tem que ficar incomodado e pensar, do jeito que está, não dá. Sim. Né? Então, esse papel nosso como igreja, né, Flora? Sim, esse papel. E por isso que eu acho que surgiu o Agostinhas, com esse nome Agostinhas, né? É para um público eclesiástico que o Agostinhas lembra o Agostinho, né? Conta um pouco pra gente aí, meninas, da origem do projeto Agostinhas. Então, a gente nasceu assim conversando pessoalmente sobre nossas insatisfações ao olhar para um lado, olhar para um outro. Muitas vezes, como você mesma disse, que as pessoas acabam confundindo as coisas que a gente fala e menosprezando, dizendo isso é só militância. Ou, por outro lado, às vezes uma pessoa achando, não precisa falar disso não e tudo. E aí a gente se juntou nessa insatisfação, assim, que a gente pode falar disso, a gente conhece, sabe que a palavra de Deus fala sobre isso. E aí a gente começou esse grupo realmente relembrando as raízes africanas de Santo Agostinho. Com o tempo, assim, a gente foi descobrindo tantas coisas. A gente conheceu a mãe de Agostinho, Santa Mônica. Que demais. Essa mãe africana dele, que foi ela que passou a fé para ele, né? E ele tem relatos, né? Como ela não era uma mulher, não escrevia nem nada, mas ele tem muitos relatos da mãe dele, de como a mãe dele ensinava a ele, corrigia ele quando ele ainda não queria nem saber nada de Deus, né? Assim, aí ele depois, numa retrospectiva, ele percebe que Deus falava com ele através da mãe dele. E assim, a gente foi conhecendo a história, né, de Agostinho e também tantos outros teólogos e teólogas e quanto a gente poderia talvez trazer esse diálogo para a igreja e tentar mostrar quantas pessoas cheias de fé, piedosas, cheias de Deus, falam desse assunto e tem algo a ensinar e a gente como igreja tem algo a aprender
né? E sem necessariamente cair em algumas polarizações em que o mundo de hoje está, né, parado e travado nessas guerras. A gente não precisa disso. E a gente nasceu assim, com esse intuito, né? E na nossa jornada a gente foi crescendo e conhecendo tantas outras pessoas que também têm trabalhos desse tipo, em outras perspectivas e tudo, e também descobrindo aos poucos que não estávamos sozinhas, né? Sim. E nisso fortalecendo, sabe? Fortalecendo uns aos outros nessa jornada. Ô, Ana, hoje vocês são quantas no Projeto Agostinhas? Hoje somos 4, né? Somos 4 dentre as membros que são fundadoras, e nós temos cerca de 5 ou 6 colaboradores, que são essas nossas amigas também, que participam com a gente, mandam conteúdo, e se vocês forem lá na página, vocês vão ver que tem bem mais 4 tem pessoas, muita né? coisa, E essas pessoas nos ajudam em tantas coisas, e aí a gente colabora, assim, com essas pessoas. Ô, Kátia, eu tô vendo aí atrás que tem uns brinquedos, um homem de ferro ali atrás, um avião, tem umas aquarelas. Conta pra gente, e a maternar sendo uma mulher negra? Tem esperança para esse futuro aí? Como é essa experiência para você? Então, é interessante porque enquanto eu, como mulher negra, imaginava e tentava pensar no mundo, para mim, como mulher negra, hoje eu penso como uma mãe de filhos negros, né? Então, assim, muda totalmente a minha perspectiva, porque até uma das respostas de oração na minha vida foi o próprio Projeto Agostinhas, porque eu precisava de alguma maneira, apesar de já falar sobre isso, né, nos aconselhamentos pastorais, etc., era um lugar. As Agostinhas foi um lugar que me trouxe para a reflexão que eu possa levar para os meus filhos, né? Eu penso muito, por exemplo, assim, eu tenho uma filha negra que sofre com o cabelo crespo, preconceitos sérios a respeito do cabelo dela, né? Eu tenho um filho que... E o medo, eu acho que o que mais permeia a maternidade da mulher negra é o medo do futuro, o que espera para eles no futuro, o que o futuro vai dar para eles, né? Esses dias eu estava olhando algumas estatísticas sobre mulheres negras, e uma dessas estatísticas falava que mulheres negras têm medo de ser mães, porque elas não sabem o que os filhos vão enfrentar no futuro. Nossa. Então, você imagina, até o próprio maternar fica com alguma dificuldade. Nossa, é pesado. Eu estava falando com a Flora aqui no estúdio, estou olhando para ela e falei, Flora, pesado isso, né? Essa fala que a Kátia disse agora, tem um receio de ser mãe e ter filhos negros por saber que eles vão sofrer. Sim. Eu posso contar Por favor, conta. Um caso? Eu tenho uma sobrinha e ela tem cabelo crespo. E recentemente, muito recentemente, na escola, uma colega virou para ela e disse o seguinte: por que o seu cabelo é para cima? Nossa. Cabelo para cima é feio, seu cabelo é feio. E a sua sobrinha tem quantos anos? Tem 7 anos, ela fez 7 agora, né? E aí, só que a minha sobrinha, a gente sempre colocava ela pra cima, falar que ela era muito linda, que ela tinha uma coroa, o black power dela. O que aconteceu? Ela que sempre teve uma autoestima lá em cima, ela chegou e cortou o cabelo. Mentira, ela pegou uma sozinha? tesoura e cortou o cabelo. Não o cabelo todo, né? Sim, mas ela cortou o cabelo e falou assim pra minha cunhada: eu não gosto do meu cabelo, eu não quero mais ter esse cabelo. E isso nos chocou, né? Porque a gente pensou assim, nossa, a gente está há 6 anos, 7 anos trabalhando na autoestima dela, e uma só fala fez com que ela se sentisse muito mal. Aí ela pensou assim, realmente ela tem razão, o cabelo dela é lisa, da amiguinha que falou isso. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, né? Como é complicado, porque tem toda uma imaginação nos desenhos. Então, os desenhos que a minha sobrinha vê, quase eles não parecem com ela. Deve ter 1 ou 2, né? Mas então a imaginação, aquilo que a gente vai consumindo na televisão, nos livros, isso vai formando a imaginação dela e ela fica pensando, será que eu sou linda mesmo? Né? A colega vem e diz isso pra mim, ela parece com a menina do desenho. Né? E aí isso torna as coisas muito complicadas, né? E eu sempre, pensando nessa questão de cabelo, é uma pergunta que eu sempre falo nos lugares onde eu vou, é do movimento Big Shop. Estou até repetitiva, né? Não sei se vocês já ouviram falar do movimento Big Shop, que é a transição capilar, né? Já, com esse nome, sim. Sim, a transição capilar, na qual as pessoas, elas dizem, olha,
não necessariamente eu tenho que alisar o meu cabelo. Isso acaba sendo uma opção. Esse movimento diz, olha, o seu cabelo é lindo também, natural. E você tem que... Porque na história do Brasil existem muitas mulheres que tiveram o cabelo alisado com 4 anos de idade. Sim, e as mães alisavam, sim. às vezes sem perguntar. Sim. Então, quando vem um movimento, e que eu saiba, eu fui pesquisar, esse movimento não nasceu dentro da igreja. Mas era a igreja que tinha repertório para isso. Porque desde Gênesis, Deus olhou para a sua criação e falou assim, olha... Tudo é muito lindo, tudo é muito lindo. Por que nós? Porque nós, no Projeto Agostinhos, recebemos muito depoimentos de mulheres que dizem, olha, lá na minha igreja falaram que eu tinha que alisar para cantar no púlpito. Poxa vida. Alisar o cabelo. Então, você vê que imaginação é essa, que cosmovisão é essa que a gente criou e não está simplesmente fora da igreja, está dentro também, né? Está. Então, acaba que a luta, a batalha fica um pouco mais complicada. Então, eu olho para minha sobrinha, olho para essas coisas que a gente recebe no Agostinhos e a gente vê, olha, o trabalho, né, é longo, né? É longo. Lógico que nós temos esperança, né? Porque às vezes, um dia a Andréa Vargas virou para mim e falou assim para mim, uma missionária, ela falou assim, Flora, realmente essas situações são tristes e parece que não tem um final feliz, mas ainda não tem um final feliz porque Deus ainda não acabou de escrever a história. Isso. Né? Então, isso tem que trazer esperança para nós e entender, olha, Deus está escrevendo algo bom também sobre as mulheres negras, né? E a gente tem que querer fazer parte disso, né? Do já e ainda não de Deus, né? Então, a gente olha para essas situações não de braços cruzados e pensando o que a gente pode fazer. Como agentes de transformação que estão implantando o reino, né? Ou estão implantando, sinalizando, isso é o reino. Exatamente. Essa visão é o reino, né? É um sinal. E a mulher de Cantares, Ana, conta pra gente. Era negra, não era negra? Era escura, não era escura? Que história é essa? Que história é essa? Esse livro aqui, ó, me persegue há anos, mas graças a Deus eu encontrei com teólogas muito bons para me explicar, né, essas coisas. Eu vou ler só aqui o versículo, Cantares 1:5, né, que fala assim, eu sou morena ou escura, dependendo da tradução, e bonita, ó filhas de Jerusalém, como as tendas de Quedar, como as cortinas de Salomão. Então, nesse livro, Cantares, que às vezes é um livro tão difícil, às vezes a gente pula esse livro na Bíblia que a gente não entende nada, né, do que ele fala e tudo. Tem essa história de amor, né, entre essa mulher e um rei ou um pastor, né, às vezes o personagem fica assim, mas é um homem e uma mulher. E aí essa mulher, ela fala assim, eu sou escura e bonita, né, esse versículo inicialmente me chamou a atenção porque algumas traduções, elas trazem eu sou escura, mas sou bonita, né? Aham. E aí, tipo, eu fiquei meio assim, tudo que eu vou falar aqui para vocês, pessoas que sabem muito mais dos hebraicos da vida, né? São estudos que eu venho lendo, né? Não são estudos meus, mas eu vou trazer aqui um pequeno resumo, porque eu acho que essa passagem, ela é uma esperança para a gente, porque a gente tem aqui uma mulher apaixonada pela vida, apaixonada pelo seu amor, que realmente é uma mulher muito incomum para o padrão, assim, tipo, da Bíblia. Às vezes, por muito tempo, os teólogos até se perguntaram por que esse livro está aqui, né? Porque ele é um livro que traz muitas perguntas. Mas você vê essa mulher que ela fala assim, eu sou escura. Aí ela fala, como as tendas de Quedar. Então, essas tendas de Quedar era a tenda dessa tribo, Quedar, uma tribo conhecida pela sua opulência, pela sua riqueza. E Quedar, em hebraico, faz esse jogo de palavras com a palavra Kadar, que é a cor preta, que é o preto. Sim. E ela fala assim, eu sou escura e bonita, também como as tendas de Salomão, denotando riqueza, né? E denotando também esse tema da corte, que é frequente no livro de Cantares. Então, essa mulher... Eu convido, né, vocês assim, que estão assistindo a gente a ler esse livro e não achar que essa mulher tem uma autoestima baixa, né? Porque essa mulher, você pode ler ele do começo ao fim e ver como ela sabe quem ela é. Ela fala... Porque sabe o que acontece? No versículo seguinte, ela realmente fala assim, não olhem para mim, ó filhas de Jerusalém. E aí... Essa interpretação, você pode chegar e ler e falar assim, parece que ela não gosta do que ela está vendo. Mas ela está comparando tudo dela a coisas muito bonitas e muito ricas. E quando você percebe que ela fala ela fala que ela sente um julgamento que vem dos outros em relação
a escuridão da pele dela, que talvez tenha a ver com o fato que ela trabalhou no campo e era um trabalho que não era nobre, né? Sim. E aí, assim, o pessoal pode falar, mas então ela era negra, não era negra? São as nossas classificações de hoje em dia, tá? Hoje em dia, desde da Idade Média, a humanidade ficou dividida mesmo em caucasiano, nessas 5 raças, né, que a gente acredita que existem e estão aí fazendo seus estragos pelo mundo. Mas, assim, antes, no mundo antigo da Bíblia, não era assim. Então, o que eu quero trazer aqui é que nesse canto, tem, de alguma forma, essa mulher decidiu trazer a escuridão da pele dela como um traço. Era algo que se destacava naquela sociedade. Então, assim, vou falar, ela era negra ou não? Ela era mais escura que todo mundo lá naquele lugar. Sim. Só que ela associa essa ideia dela à beleza das tendas de Salomão, à riqueza e à opulência das tendas da tribo de Quedar. É uma mulher curada, né? Curada com quem ela era, né? Isso. Kátia, para a gente finalizar, a gente está com o tempo praticamente estourado, mas você, enquanto mãe, e a gente está falando aqui dessa questão da mulher ser curada, o que você deixaria para as mães negras que estão nos vendo hoje, que tem esse desafio que até a Flora compartilhou e do contexto que a Ana trouxe, eclesiástico, e você tendo um filho negro, sendo negra, qual que é a palavra que você poderia deixar para essas mães que se veem nessa situação? Eu acho que, antes de tudo, Salmo 135 diz: aguardo o Senhor, a minha alma o aguarda e espero na sua palavra. Então, eu acho que é a esperança que vem de Deus, porque nós vivemos num mundo caído. Mas eu espero, assim, tanto como projeto, quanto em outras situações, que nós possamos nos unir para diminuir essas diferenças aqui, né, nessa terra. Porque a esperança mesmo vem no Senhor. Eu falo que o êxodo não foi um êxodo só para lá no Egito, o êxodo também é nosso, sabe? Nós também queremos nos livrar dessas amarras que nos prendem, que nos aprisionam. Eu acho que, para as mães, eu queria muito que elas buscassem informações para que essas crianças estejam com argumentos e pautados biblicamente, para que elas saibam que elas são amadas, que a nossa cor não é um erro, que a nossa cor não é um problema, que Deus nos fez lindas, Deus nos fez lindos, a imagem dele, né? É o imago de Deus, assim. Então, assim, que essa esperança seja viva no Senhor. Eu acho que esse é o maior intuito do projeto, é que nós possamos nos unir, assim, como mulheres, para entender que, biblicamente, nós podemos fazer a diferença como mulheres e mulheres negras. Muito bom. Ai, só suspirar e agradecer ao Senhor pela sua vida, Flora, pela vida da Ana, pela sua vida, Kátia, e pela vida das meninas que compõem esse projeto lindo que é o Agostinhas. Vocês são aquela luz que brilha e fala assim, aquilo ali diz respeito ao reino. Amém. E se vocês querem conhecer mais o Projeto Agostinhas, é só seguir as meninas aí no @ Projeto Agostinhas. Sem dúvida nenhuma, você vai ser encorajada a ser quem você é, a ser quem Deus te criou para ser, mulher, homem, negro, e você também, mestiço ou branco, enfim, entender que tudo é belo aos olhos do Senhor e nós precisamos levar para a cruz tudo aquilo que diz o contrário. Obrigada pela presença de vocês, meninas. Um beijo no coração. Queridos, Deus abençoe vocês. Nós estamos aqui com os quadros maravilhosos dos Desenquadrados. Está aparecendo @ Estúdio Desenquadrados. Eles estão deixando o nosso estúdio mais belo ainda para que você possa ser inspirado dia após dia com esse programa. Deus te abençoe. Até a semana que vem.